Então, muito boa tarde a todos novamente. Vamos retornando para mais um período de apresentações e debates. Agora vamos então dar início ao Momento Startups, de olho no futuro, chamando, é claro, um dos idealizadores da iniciativa no fórum. Com vocês, novamente, o Ayrton Cons, da Embrapa Suínos e Aves. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, eu não vou ficar os 2 dias do fórum só vindo aqui, não se preocupe. Nós estamos nos dividindo. Hoje, a professora Suelen, em função da visita do ministro, ela teve que ficar o dia todo com essa agenda que é bastante pesada, então a gente se dividiu para que pudéssemos atender plenamente todas essas agendas que estão em curso no fórum. Bastante atividade e estamos realmente muito felizes, assim, com esse movimento que nós estamos observando aqui dentro do Fórum de Biogás, né, do 4º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. E agora nós teremos também uma iniciativa que ela acontece pela primeira vez dentro do nosso Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que é a iniciativa das startups do biogás, né, de olho no futuro do setor. O que nós buscamos com isso aqui, com essa iniciativa das startups? Nós queremos aqui abrir um espaço para as empresas nascentes que têm aderência à cadeia do biogás, ou seja, abrir um espaço para essas empresas que estão nascendo, para que elas possam apresentar aquilo que elas estão fazendo e terem também uma oportunidade de criarem conexões com o ambiente do fórum. Ou seja, nós queremos aqui, nesse momento das startups, dando essa oportunidade a essas empresas nascentes, que elas se insiram no ambiente e que nós consigamos adensar isso, né, que a gente consiga dar o espaço para eles, para que eles possam interagir nesse ecossistema de inovação com empreendedores, com ICTs, com possíveis clientes, ou seja, que elas se mostrarem a todos nós aqui, dizerem o que elas estão fazendo, né, e nós identificarmos essas oportunidades de sinergia. Tudo isso está alicerçado na inovação. A inovação não é uma moda, é uma necessidade. Hoje nós estamos aqui num movimento bastante intenso da cadeia do biogás nesse evento no nosso fórum. O que todos nós queremos é que ela continue crescendo, e crescendo com sustentabilidade. Para que ela cresça com sustentabilidade, é importante que nós também consigamos inserir inovação dentro dessa cadeia. Então, novas ideias, novos conceitos, novas maneiras de resolvermos os nossos problemas, as nossas dores da cadeia do biogás. Então, ela vai crescendo e novos problemas, novas perguntas vão aparecendo. E, para isso, nós precisamos de inteligência, precisamos de novas empresas que vão, de fato, levar isso para a cadeia do biogás. Então, o objetivo principal é esse. Tá? Nesses 2 dias, nós abrimos um espaço de 5 minutos para cada startup, para que elas possam fazer essa apresentação. Nós abrimos uma chamada, tivemos as startups que atenderam a esse convite, nós selecionamos algumas que terão apresentação no dia de hoje e também no dia de amanhã. E a apresentação, meus caros, será na forma de pitch, ou seja, elas têm um tempo para elas apresentarem de 5 minutos. Então, o tempo não pode passar de 5 minutos para que nós tenhamos equidade entre elas. Então, nós vamos marcar o tempo, inclusive o meu já está quase terminando também, um tempo de 5 minutos, e quando alcançar os 5 minutos, eu começarei a aplaudir, e vocês todos também, gentilmente, aplaudam também. Isso não é em absoluto algo deselegante a quem está apresentando, mas isso é estruturado dessa maneira. Nos ambientes de inovação, é assim que acontece. Tá? Então, não é deselegante,
A gente vai aplaudir, é um indicativo para eles que o tempo deles acabou. E aí vai entrar a próxima empresa. Ok, gente? Combinado assim? Então é isso. Eu tenho 1 minuto, vou terminar por aqui também, senão daqui a pouco começam a bater palma para mim. Ó, já aprenderam, muito bem. Então, gente, nós temos agora à tarde aqui duas apresentações, né? As duas, hoje à tarde, serão apresentações na forma online, né? A primeira apresentação, já estão aí na tela, a primeira apresentação será feita pela empresa Quanta Energia, né? E quem nos fará a apresentação será o Fauzi Chubeta, e ele nos falará sobre tecnologia para tratamento de resíduos sólidos urbanos. Fauzi, então você tem 5 minutos para o seu pitch, e quando der 5 minutos, nós efusivamente aplaudiremos você, né, para que você trabalhe dentro desse tempo de 5 minutos para a apresentação do seu pitch. Ok? Uma vez mais, obrigado, e com a palavra. Está sem áudio, eu acho que seu áudio está fechado. Só um minuto. Sim, agora estamos te ouvindo bem. Por Tá, favor. quando eu boto a apresentação, ela ficou... Vamos ver. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Legal. Bom, desculpe o início, mas enfim... Está aparecendo. Boa tarde a todos, meu nome é Fauzi de Moraes Chubeta. No estado do Rio Grande do Sul, alguns já me conhecem pela caminhada, jornada na área do... Eu chamo biogestor, porque é o elemento que nós trabalhamos em torno, e dele que se derivam as outras subprodutos ou outras coisas que nós chamamos de matriz produtiva, há um programa dentro. E, consequência desse programa, dessa caminhada, no ano passado, montamos a Quanta Energy para tratamento de resíduos urbanos e rurais, com o uso de biodigestores anaeróbicos, claro. Estamos sediados na cidade de Piracicaba, em São Paulo, e a empresa foi fundada em agosto de 2021. E, naturalmente, o que nós temos como benefício, ou como nós ofertamos como benefício, é atendimento a exigências legais, atendimento a uma série de demandas hoje que o país deixa de cumprir dentro da área do EHSU, e nós trabalhamos com projetos focados na sustentabilidade. Então, essa é uma agenda nossa prioritária. O instrumento, aqui é uma imagem conceitual, entra de um lado o EHSU, algo acontece, sai do outro lado, muito mais do que água, energia elétrica, gás. Pode sair biometanol, pode sair hidrogênio verde, pode sair uma série de elementos que tenho certeza que muitos de vocês acompanham com muito carinho, com muito cuidado, nesse período agora de crise energética e conflitos. Bom, nós estamos então trabalhando numa modalidade que temos parceria com um investidor japonês, nós podemos bancar o projeto na íntegra, se ele tiver a viabilidade, se os números baterem. Também podemos apoiar projetos por iniciativas privadas próprias, né? E atendemos todos os pré-requisitos que são exigidos pelas edições aí da COP26 e Agenda 2030. À luz agora do decreto de 21 de março de 2022, decreto presidencial 1103, a biogestão está na lei, o biodigestor está na lei, está tudo colocado com uma forma muito clara. Não houveram prazos, mas já está definido que o tratamento de resíduos é por biodigestores, biogestão anaeróbica, majoritariamente. Nossa equipe, eu tenho uma formação na área da ciência da computação, o doutorado foi um modelo matemático em cima da biogestão anaeróbica. Fernando Sais é o nosso CEO, o Ricardo Costa, nosso diretor de engenharia e arquiteto, área civil. Também temos em equipe prospecção de mercado e outras pessoas que são back-end do nosso grupo. Nós fomos convidados para participar do IDEA-Gov, programa do governo do estado de São Paulo, no ano passado. Assim, nós fomos acolhidos e participamos da COP26, tivemos a oportunidade de fazer um pitch online na convenção em Glasgow.
Nós também, à luz dessa visibilidade toda, além de conseguir parcerias de investimento, parcerias técnicas com empresas da Alemanha, e agora, nesse momento, fomos aceitos, já estamos inseridos no Energin, que é a iniciativa do Rio de Janeiro, de transformar o Rio de Janeiro na capital nacional mundial das energias renováveis, projeto do MIT Rio, primeira edição do MIT aqui. Iniciamos a jornada, são 24 meses, e estamos à disposição, nosso site, meu contato, dúvidas, seria ótimo estar presente com vocês. Infelizmente a agenda é apertadíssima, mas agradeço o convite, agradeço o aceite também da nossa inscrição e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Fauzi, por sua apresentação. Vamos agora à próxima apresentação. O segundo pitch da tarde é da empresa Terra Bioenergia Limitada e Bley Bioenergia Limitada. Será apresentada pelo Cícero Bley Júnior e o tema a ser apresentado é a tecnologia de biogestão de cama de aviário na rota seca. Cícero, por favor, com a palavra, você tem 5 minutos. Ok, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a organização desse quarto fórum pela essa abertura de oportunidade para apresentar nosso desenvolvimento de produto na realidade. Não é só por inovações e por ser empresas novas que uma empresa se intitula startup, mas ela também cuida do P&D, que pouca gente cuida. Tem muita gente na pesquisa, muita gente no mercado, mas pouca gente fazendo desenvolvimento, e a gente está fazendo isso aqui no Bioparque em Toledo, residente aqui depois de 6 meses de incubação. Nesse período encontrei aí o nosso parceiro Eurípides Alves, da Terra Bioenergia, e nossos interesses se cruzaram nessa perspectiva de colocar uma oportunidade, uma nova opção de tratamento e produção de biogás com cama de aves. E para isso a gente está fazendo todo o esforço para demonstrar que a cama de aves não tem só um potencial biofertilizante, como 100% da cama de ave hoje, cama de aviários é aplicada, mas ela tem um grande potencial energético que é o biogás. Claro que numa outra perspectiva, diferente da suinocultura, não é possível repetir o mesmo processo, então tivemos que buscar na literatura, buscar em várias origens de fontes, inclusive discutindo como fazer esse processo. E optamos então pelo Dry Anaerobic Composting, ou algo parecido com ele, já bem identificado nesse projeto Rota Seca, para resíduos acima de 40% de matéria seca. O equipamento está num desenvolvimento TRL8, ou seja, praticamente na antessala do mercado, mas ainda um pouco contido por conta das necessidades de resolver algumas pendências. Mas nós, como convém a toda inovação, nós prototipamos isso aí. Foi um esforço gigantesco da Terra Bioenergia, do próprio Eurípides, e nós entramos num processo de engenharia para poder circunscrever as informações que esse protótipo nos deu. E deu muita informação, muita, de vários acontecimentos que aconteceram que ocorreram ao longo do uso do protótipo. Aqui está a base fundamental dele, a recirculação do lixiviado. Ele é dividido em 3 componentes: o tanque de lixiviação, caixa de passagem e biodigestor para metanogênese, e aí as aplicações, nós estamos fazendo uma aplicação prioritária para o aquecimento de aviários, uma vez que nós estamos diante de um enorme déficit de biomassa madeira para fazer esse aquecimento, e em alguns momentos, principalmente aqui no sul, nós temos uma busca de combustível para fazer o aquecimento e não se encontra madeira, mesmo querendo comprar por qualquer preço. Então, a nossa principal objetivo é esse que está aí.
O material, o equipamento, o processo é todo automatizado em todas as fases dele, sabendo, inclusive, que isso é uma exigência da própria suinocultura. E o projeto Rota Seca é isso, uma avenida nova que se abre num esforço gigantesco de ciência e tecnologia e, principalmente, de desenvolvimento. Nós trabalhamos muito fortemente ligados a eles por nossas próprias forças, né? O Eurípides na Terra Bioenergia, eu na Play Energia, e com isso a gente está aí tentando abrir uma perspectiva nova para incluir a avicultura definitivamente no rolo das atividades da produção de proteína animal, que ainda não entraram na produção da própria energia e ainda desperdiçam enormemente essa energia do biogás, que é a grande energia disponível nesse setor. Muito obrigado e fico à disposição de todos para que for necessário responder. Muito obrigado, Cícero e Fauzi, por estarem dentro do tempo, né? Nós não temos espaço para perguntas, mas tem os contatos de vocês, e para quem quiser fazer contato com as duas empresas, estão, né, no ambiente do fórum, nós temos essas informações. A gente deseja sucesso às iniciativas das duas empresas. Amanhã nós teremos mais um momento também das startups, no segundo dia do fórum. Então, terminamos aqui hoje esse primeiro momento das startups, e eu devolvo, então, a palavra para a Flávia, para que possa dar continuidade, e prometo que eu não voltarei mais hoje aqui, gente, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Ayrton. Bom, pessoal, dando sequência à nossa programação, vamos, então, para o quarto painel deste fórum, que tem como tema avanços tecnológicos e regulatórios para a produção de biometano no Brasil. Eu convido para mediar este painel o Felipe Marques, do Cibiogás. Lá está o Felipe. E os painelistas, por gentileza, Paula Perfeito, da UB Corporation, o Jorge Vinícius Neto, da empresa Novogás, a Paula Campos Amaral, representante da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, e online conosco, do Rio de Janeiro, a Daniele Conde, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Já está ali a Daniele. Sejam todos muito bem-vindos. Felipe, o comando é todo seu. Deu. Obrigado, Flávia. Bom, pessoal, boa tarde. Iniciamos agora o nosso quarto painel do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, avanços tecnológicos e regulatórios para a produção de biometano no Brasil. A gente conversou há pouco sobre a questão de geração de energia elétrica, o quanto que ela avançou, e o que não dizer do biometano no último ano, o que ele ganhou de importância e o que ele entrou de agendas no Brasil. Então, a gente já discute a questão de produção de biometano há um bom tempo, mas é um energético que tem ganhado um valor bastante grande, especialmente conectado com a agenda de descarbonização. Então, a gente traz para vocês hoje importantes debatedores para trazer o assunto do biometano e o que ele tem avançado nos últimos anos para os participantes do fórum. Inicialmente, eu vou chamar a Paula Perfeito, que vai fazer uma apresentação sobre membranas para upgrade de biogás e em biometano. A Paula Perfeito, ela é formada em Engenharia Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia Química e de Materiais pela mesma instituição, o URJ. 6 anos de experiência em P&D na área de membranas de separação de gases e atualmente tem o cargo de especialista em desenvolvimento de negócios na UB, atuando no desenvolvimento de projetos de tratamento de gases através da tecnologia de membranas na região da América do Sul, incluindo membranas de separação CO2 e CH4 para aplicação de upgrade de biogás em biometano. Paula, a palavra está contigo. Você tem 15 minutos. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. E eu vou começar a apresentação, que a gente tem pouco tempo.
Bom, vou tomar a liberdade de pular a apresentação institucional da UB. A UB é uma empresa japonesa com mais de 120 anos no mercado e a nossa especialidade, uma das nossas especialidades, são materiais poliméricos de alta performance. Então, da onde vem o negócio de membranas de separação de gases? Nós somos um dos principais produtores de poliimida e para a indústria de eletroeletrônicos, e uma parte dessa produção é destinada para fazer os módulos de membranas para a separação de gases, que por sua vez, vai ser utilizados por empresas de engenharia, de máquinas e equipamentos para tratamento de gases. Então, um pouquinho da história, né? Na indústria, a tecnologia de membrana para separar gases começou na década de 70, movida pela indústria de óleo e gás, e ela foi evoluindo. Hoje existem diversos tipos de separação para diversas aplicações, e uma delas é a separação de CO2 metano, muito utilizada para tratamento de gás natural, e agora empregada também para o upgrade de biogás e biometano. Então, falando da expertise, a UB já tem mais de 35 anos de conhecimento nesse mercado. Aqui falando das tecnologias, essas são as tecnologias disponíveis para fazer o upgrade de biogás e biometano. Então, você tem Chemical Water Physical Scrubber, a PSA, a criogenia e as membranas. E, para embasar aqui, o intuito não é enaltecer nem denegrir esses tipos de tecnologia, e sim comentar, conversar sobre os benefícios, as vantagens e desvantagens, né? Aqui, para dar um pouco de embasamento, eu trago um gráfico da EBA, que é a Associação Europeia de Biogás. E o que esse gráfico mostra? Desde 2008, o número de plantas novas de biometano na Europa. Como vocês podem ver, até o ano de 2011, 2012, a PSA, o Water Scrubber e Chemical Scrubber dominavam o mercado. E, a partir de 2012, você teve um aumento empregando essa tecnologia de membranas nas novas plantas. Algo bem interessante também é que, em 2020, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, foi novamente o ano recorde de número de novas plantas instaladas na Europa. E por que eu trago esse gráfico da Europa e não do Brasil? A gente está caminhando, está engatinhando, começando um novo mercado aqui. E eu acho que uma das maneiras da gente conversar de como pode ser esse mercado é olhar para os mercados mais maduros e desenvolvidos, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Outro gráfico bem interessante é esse. Ele mostra quais tecnologias foram empregadas nas plantas separadas por países. E o que a gente pode ver? Por exemplo, na Bélgica, na República Tcheca, todas as plantas da base de dados da EBA foram de membranas. E assim como o caso da Islândia, que só utiliza o Water Scrubber. Mas, no resto dos outros países, houve, sim, essa miscelânea, o emprego de todas essas tecnologias em novas plantas de upgrade de biogás em biometano. E o que a gente pode concluir, né? Num país como o nosso, como o Brasil, com dimensões continentais, com tantas fontes energéticas de biomassa diferente, com certeza a gente vai ver um gráfico no futuro bem parecido com a maioria desses países, um gráfico bem colorido. E esse último gráfico ele traz todo esse histórico, a porcentagem dessas tecnologias que foram utilizadas nas plantas de biometano na Europa. E a gente consegue ver que, de fato, a tecnologia de membranas ela acaba sendo aí a mais utilizada. Logo depois vem o Water Scrubber e a absorção química e também o PSA.
a criogenia acaba ficando com uma parte pequena, que, de fato, só se torna economicamente viável para plantas de capacidade muito grande. Então, falando um pouco do material que é feito a membrana, toda a membrana para separar gases ela é polimérica, e, no caso da UB, ela é de polimida, por um processo patenteado pela UB. E o que esse material agrega de valor? No final, você consegue ter um biometano com uma pureza de até 99,5% de metano, que, no nosso caso, pela nossa legislação, não precisa chegar a isso tudo. Você consegue também, devido à alta seletividade, uma recuperação de metano, ou seja, aquele metano disponível na entrada do biogás, para o metano que, de fato, está na corrente de biometano, de gás natural renovável, você consegue recuperar até 99,8%. Além disso, você tem um baixo consumo energético e você tem também uma quantidade reduzida de módulos, né? Esse material ele tem uma alta resistência mecânica, química e térmica, o que acaba levando a uma longa vida útil dessa membrana. Também resiste a flutuações operacionais, tanto de temperatura quanto de composição, que a gente sabe que é bem comum para o biogás. E um exemplo de resistência química, eu trago aqui um contaminante, o H2S, e o material da UB, no caso, ele consegue resistir até 3% de concentração de H2S na entrada. Isso dá mais ou menos 30.000 ppm. Então, aqui falando um pouquinho como funciona essa tecnologia de membrana. Você tem um módulo de membranas. Ali dentro você tem fibras ocas, que parecem um fio de cabelo muito fino. E como vai acontecer essa separação? Você tem o biogás entrando no módulo de membrana e entrando por cada uma dessas fibras ocas. Ele vai passar pela fibra oca e alguns componentes são mais permeáveis do que outros, como é o caso do CO2, do oxigênio, da água e do H2S, enquanto outros componentes têm uma permeabilidade muito baixa nesse material e conseguem atravessar. Então, como resultado, eu tenho duas correntes, uma rica em metano, o biometano, o gás natural renovável, e uma rica em CO2. E, nesse caso, você poderia também monetizar ambas as correntes, não só o biometano. Então, aqui, diversas maneiras de produzir biogás, não é? Já falaram bastante no início desse fórum. E como acontece esse processo? Você comprime o biogás, o driving force para a tecnologia de membrana é esse diferencial de pressão, então você precisa necessariamente de uma compressão, de um pré-tratamento para limpar alguns contaminantes e garantir que a membrana vai ter uma vida útil longa, e atravessa o material produzindo o biometano. E esse, por sua vez, pode ser utilizado para diversos fins, para injeção na rede, como combustível veicular, liquefazê-lo, gerar energia ou até produzir hidrogênio. Então, existem alguns tipos de configuração de processo. Aqui a gente exemplifica, você pode ter uma configuração de um estágio de membrana, de 2 estágios ou de 3 estágios. Isso vai impactar no seu OPEX e no seu CAPEX, é claro. E o que você acaba ganhando com isso? Quanto maior o número de estágios, maior vai ser a recuperação desse metano. Então, para um estágio não está exemplificado ali, mas com 2 estágios você consegue até 97% ou 98%, e com 3 estágios você, de fato, atinge quase 100% de recuperação, no máximo 99,8%. E o interessante é porque, exatamente por essa tecnologia ser modular, você consegue adaptar o processo para o que, de fato, faz sentido para o seu mercado. Então, aqui tem um case de 2.000 normais metros cúbicos, e é só para exemplificar, né?
Quando eu aumento a pressão de operação, eu acabo diminuindo a quantidade de membranas necessárias para o projeto. O mesmo acontece quando eu aumento a temperatura. E o que é legal? Quando você tem alguma variação do seu processo, seja de capacidade de produção, seja de composição do biogás, esse processo ele consegue ser ajustável operacionalmente para que você produza o biometano nas condições e no parâmetro que você precisa. Então, essa é uma grande vantagem. É sempre uma relação de OPEX, CAPEX e a peculiaridade desse processo. Aqui a gente tem alguns tipos de tamanho, que, claro, vão ser... a gente consegue operar com um projeto bem pequeno, de 30 normais metros cúbicos, e um projeto de 4.000 metros cúbicos de biogás. E o mais legal é que esse ano, como foi muito falado aqui nesse fórum, a necessidade, né, que a gente precisa muito de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por isso, a UBI acabou lançando um mini-model para exatamente viabilizar esses tipos de projetos dentro de universidades, dentro de empresas, que consegue tratar 10 litros por minuto de biogás, um módulo bem pequenininho para viabilizar esses projetos de pesquisa e desenvolvimento. Aqui tem alguns testes, né, de laboratório, mostrando que aguenta alta pressão, aguenta altas concentrações de H2S, de tolueno, mostrando, de fato, a qualidade da fibra e do material. E aqui um teste longo, com mais de 15.000 horas, mostrando que a permeabilidade, a seletividade, consequentemente, a performance da membrana não é alterada depois desse tempo longo. Agora eu chego para a parte mais interessante da apresentação, que, de fato, são os cases que a gente tem com a tecnologia de membrana, e agradeço já de antemão os nossos parceiros de terem liberado esses dados para a gente estar apresentando aqui no fórum. Então, apresentando em ordem alfabética, a gente tem esse primeiro, que é da 3DI, que é uma planta localizada na Ambev. Ele usa somente a tecnologia de membrana, consegue uma pureza de biometano de 97%, podendo chegar até 99%, e ele trata 200 normais metros cúbicos de biogás. Ele consegue ser supervisionado remotamente e consegue se adaptar também àquelas variações de composição. Outro case que é bem especial, que está lá pertinho da CI Biogás, em Itaipu, foi uma unidade de demonstração feita por eles. Ele trata 35 normais metros cúbicos de biogás, produz um biometano com mais de 96% de metano, e eles utilizam lá os resíduos de Itaipu, do refeitório, e apreensões também da fronteira. Outro case, que é da AB Energy, que também está expondo lá no espaço de negócios. Convido a todos para passar lá, para conversar com o pessoal, com os colaboradores da AB. Esse case deles está na Itália, foi comissionado em dezembro de 2019. Ele trata 1.200 normais metros cúbicos de hora, conseguindo uma pureza de mais de 97% e uma perda menor que 1%. A gente também tem outro case da AB, também na Itália, que usa resíduos agrícolas para a geração do biogás, trata 350 normais metros cúbicos de biogás e alcança uma pureza de maior que 98%, também tendo uma perda menor que 1% de metano. Outro case que a gente tem é da Axon, na Áustria, comissionado em 2014, uma planta bem mais antiga, que está rodando já há mais de 6 anos, sem nenhuma manutenção da membrana, somente com algumas manutenções do sistema de pré-tratamento, do filtro. E ele trata 1.000 normais metros cúbicos de biogás, também alcança uma pureza maior que 98%. Um case também interessante da Vaga Energy. Ela aqui é um belo exemplo de um sistema híbrido, usando 2 tipos de tecnologia. Ela usa a membrana como um primeiro processo e depois a criogenia. E ela consegue tratar um biogás de aterro sanitário
que pode chegar até 20% de concentração de nitrogênio na entrada, na composição do biogás, e ela também produz um biometano aí com mais de 98% de pureza. Então, aonde eu quero chegar? A gente tem várias tecnologias disponíveis no mercado. Eu acho que isso é muito interessante para o desenvolvimento do nosso mercado. E agora a gente tem que tropicalizar essas tecnologias, começar a ver as possibilidades, os arranjos disponíveis. A gente viu aí cases com diferentes substratos para a geração do biogás, diferentes capacidades, diferentes usos. Então, é basicamente isso. Eu deixo aí meu contato, meu e-mail de contato, para quem quiser entrar em contato com a UBI, conhecer mais da tecnologia de membrana, ou entrar em contato com algum dos nossos parceiros. Eu vou ficar muito feliz de fazer essa ponte. E obrigada a atenção de todos. Bom evento. Obrigado, Paula, especialmente por trazer de forma tão detalhada aí os resultados com o uso de membranas, trazendo não só a informação técnica, mas também relacionado aos custos aí de custos operacionais, especialmente. Agora eu gostaria de chamar o Jorge Vinícius Neto, se direcionar ao púlpito. O Jorge é fundador e diretor técnico da Novogás, uma startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, focada no desenvolvimento de projetos de biogás. Consultor da Biogás Clean, líder em sistemas de desulfurização biológica de biogás. Participou como consultor de programas como o Brasil Energy Program e o Low Carbon Business Action, além de outros projetos de desenvolvimento para grandes empresas nacionais e internacionais. Tem experiência na produção de biogás com vinhaça para geração de energia elétrica, é engenheiro mecânico e doutor em planejamento energético. A palavra é tua. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Eu tentei trazer aqui um panorama, talvez um pouco diferente, para mostrar a situação que a gente tem hoje e o que a gente pode ter no futuro. E como é que a gente pode aproveitar um pouco desse potencial tão grande que é o biogás aqui no Brasil. Qual que é esse aqui, não apontei. Bom, eu acho que, sem querer ensinar o Padre Nosso para o vigário, a gente tem uma quantidade muito grande de resíduos no Brasil, através dos quais a gente pode produzir biogás. Esse biogás ele pode ser produzido através de diversas tecnologias, e cada uma delas vai ser mais adequada ou menos adequada para cada um desses substratos. Esse gás aqui, depois de produzido, ele também tem que ser pré-tratado, retirado enxofre, siloxanos, etc. e tal. E também existem diversas tecnologias através das quais você consegue fazer isso. Depois você pode usar esse aqui diretamente para a produção de energia ou continuar na purificação, como a Paula acabou de falar, várias tecnologias, quer dizer, podem ser processos com membrana, PSA, lavagem com água, lavagem com químicos, etc. e tal. Esse gás purificado ou simplesmente limpo, ele também pode ser utilizado por uma infinidade de utilizações, tá certo? O biogás é um negócio extremamente versátil. A gente pode ver aqui veículos, caminhões, tratores. Você pode injetar isso na rede, você pode usar para projetos especiais, como produzir fertilizantes ou metanol, hidrogênio, e por aí vai. Caldeiras também, naturalmente, né? Eu achei interessante trazer um enfoque para vocês do que aconteceu com algumas outras formas de geração de energia nos últimos anos. Esse gráfico mostra para a gente aqui o custo nivelado da geração de energia elétrica a partir de fotovoltaica e esse aqui a partir de eólica onshore. Vocês estão vendo que há uma queda assustadora nos últimos 10 anos no custo de produção dessas fontes de energia. Aqui da ordem de 80% nos últimos 10 anos e aqui da ordem de 60% nos últimos 10 anos. Esses dados aqui são da Agência Internacional de Energias Renováveis. Agora, se vocês olharem esse gráfico aqui, esse aqui é da Agência Internacional de Energia, tá? Ele está mostrando para a gente o custo de produção de diversas fontes de biometano, hoje, tá certo, 2018, e qual que é a projeção para 2040.
E a gente vê que os caras preveem que em 22 anos nós vamos cair apenas 21% do custo de produção. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente a gente não vai ter uma redução tão grande quanto a gente teve de outras fontes. Mas isso não impede que a gente tente fazer isso. Ó. Esse bloco azul aqui, que é a América do Sul e Central, e provavelmente é majoritariamente Brasil, que a gente tente trazer esse cara aqui para frente, tá certo? Diminuindo o custo dele, fazendo com que mais biogás seja viável, embora em muitas oportunidades a gente sabe que a produção do biogás, a utilização dele aqui no Brasil já é viável. Bom, aqui, produzimos biogás, o que nós vamos fazer com isso? Isso aqui está mostrando para a gente o aumento do custo das principais coisas que a gente pode utilizar o biogás no lugar de. Tá certo? Energia elétrica, eu peguei aqui Rio Grande do Sul, para ilustrar mais proximamente. Aqui a gente tem um aumento de custo, quer dizer, dezembro de 2009 é 100, nós fomos com óleo diesel para 150 e eletricidade para 135, isso porque teve uma queda aqui, provavelmente por causa de bandeira. Então, quer dizer, nós não temos uma perspectiva tão forte assim de redução de custo de produção, embora a gente deva se esforçar para fazer isso, e, ao mesmo tempo, a gente está assistindo um aumento de custos dos energéticos, de forma geral, bastante pronunciado. Esse gráfico aqui mostra o custo do óleo diesel no Brasil, tá certo? Acho que desde 2017, isso aqui é pandemia, tá certo? Uma queda forte, depois a gente tem uma subida estratosférica, quer dizer, e o biogás pode ajudar você a utilizar isso, a substituir esses energéticos. Esse gráfico aqui eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente às vezes fica pensando, vamos fazer isso mais para frente, mas não sei se é conveniente. Tá? Isso aqui, desde 1934, as crises hidráulicas que a gente teve no Brasil. Tá? Não, pode ser coincidência, não sei, mas você vê que o espaçamento entre elas vai diminuindo a cada nova crise. E cada crise dessa faz com que a gente despache térmica fóssil, e isso aqui tem um custo alto. Tá certo? Esse custo alto reflete naqueles custos de energia que a gente acabou de ver. Quer dizer, vamos esperar a próxima crise para daí falar, vamos produzir energia através do biogás ou vamos começar a fazer isso já? Isso aqui é o gráfico do preço do petróleo, tá certo? Desde 1960 e poucos aqui, a gente vê aqui quando, nessa época, 73, 74, quando sai de 4 dólares vai para 12, tá certo? Nessa época que o Brasil criou o pró-álcool. Tá? Se a gente olhar essa curva aqui, eu pergunto, talvez seja a hora da gente fazer um pró-biogás. E a gente viu muita coisa aqui, muitas iniciativas, etc. E tal, talvez que conjugadas elas todas produzam uma espécie de um pró-biogás, né, que é o que nós estamos discutindo aqui, talvez colocando todas essas peças juntas, a gente tenha um pró-biogás. Mas você vê que não é uma preocupação recente, tá certo? O que pode acontecer com o petróleo. Voltando um pouquinho mais no tempo, eu achei interessantíssimo trazer isso aqui para vocês. Esse cara aqui é o Henry Ford. Ele, em 1925, 100 anos atrás, estava preocupado com abastecimento de gasolina. E, é lógico, ele queria vender carros. Então, ele veio com uma entrevista para o New York Times, falando assim, qualquer pessoa que tenha uma sobra de vegetal pode produzir álcool. Ele não conhecia biogás, mas a gente conhece. Então, vamos aproveitar essa sobra aí de vegetal nossa para produzir coisas úteis. Né? Bom, daquela cadeia toda que a gente está vendo, também não quero ser repetitivo, nem chover no molhado, mas um reator anaeróbio, uma dessulfurização ou siloxano, purificação. Do biometano a gente pode usar na sua própria frota, você pode colocar numa rede de gás, você pode inclusive transportar isso aqui à distância para atender outros usuários. Você pode usar simplesmente para fazer calor e vapor, ou fazer eletricidade através de motogeradores, microturbinas, turbinas de maior escala, etc. E tal. Cada um desses caras tem uma série de pontos positivos e negativos que têm que ser muito bem avaliados, assim como tem que serem avaliados bem as próprias tecnologias que são empregadas. Tá? Deixa eu ver quanto tempo tem ali. Então, aqui a gente tem diversos mercados para eletricidade, vocês muito bem conhecem isso, quer dizer, você pode entrar em leilão, você pode entrar no Mercado Livre, você pode fazer geração distribuída. A gente tem uma questão aqui que é a autoprodução, que isso, para mim, é principalmente relevante quando a gente pensa no pequeno produtor, tá certo? Aquele cara que está pagando uma tarifa alta, muitas vezes esses caras têm aquele desconto de
de produtor rural, mas mesmo assim a tarifa é alta e continua ficando cada vez mais alta, né? E você ter essa oportunidade de fazer substituir essa energia que vem de fora pela própria energia que você está fazendo, é uma coisa que traz vantagem, né, para o produtor. Aqui a gente tem a questão da frota. Na questão da frota, quer dizer, você produz o biometano e usa na sua própria frota. O colega da Embrapa estava falando do custo de levar o digestato até uma determinada distância, dali para frente não vale mais a pena. Puxa vida, e se você produzisse seu combustível, será que essa distância não aumentava? Seguramente aumentaria, porque o custo de produção desse combustível vai ser menor do que aquilo que você paga para movimentar o seu próprio veículo, né? A gente tem uma questão também, quando a gente está falando de autoprodução, a questão da própria especificação desse gás, né? Um autoprodutor, não sei, salvo melhor juízo, ele não necessariamente tem que atender a especificação para injeção na rede. Existe uma resolução da ANP que fala da utilização de combustível experimental, tá certo? Então, eventualmente, você consegue até flexibilizar essa especificação para poder usar na sua própria frota, né? Aqui, como a Leidiane comentou, e a gente tem falado bastante também do projeto do BEP, em diversos cenários, esse caminho aqui, quer dizer, vamos produzir biometano e vamos usar na nossa própria frota, ele já se mostra viável, tá certo? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar cada vez mais. A questão da rede de gás, a gente sabe, né? A eletricidade, puxa vida, a rede é extremamente capilarizada, extremamente fácil de se conectar. Já a rede de gás nem sempre está tão próxima, né? Então, a oportunidade que você tem de pendurar nessa rede talvez não seja tão grande quanto você tem com a eletricidade. Você tem uma questão de sazonalidade, que às vezes afeta muitos produtores. Você tem uma questão também de, com isso, talvez interromper o fornecimento. Como é que você faz? Você garante o abastecimento de uma rede isolada, por exemplo, se você não tiver um backup numa produção de biogás. Quer dizer, e tem a questão também do próprio controle de qualidade, né, que é um ponto de atenção aí que a gente tem que ter sempre com esse modal aqui. Bom, transportar, quer dizer, comprimir e transportar esse gás também é uma coisa válida, e o próprio BEP também mostrou que, em diversas ocasiões, existe viabilidade de você fazer isso. Naturalmente, depende do quê? O que nós vamos substituir do outro lado? Tá certo? A gente tem combustíveis muito caros, e quanto mais longe a gente vai da rede, mais caro ele fica, né? Mais difícil fica chegar com qualquer que seja o energético numa região mais isolada, né? Então, fica mais fácil, talvez, você comprimir esse cara e transportar um pouquinho longe, você vai substituir um combustível significativamente mais caro. Aqui também a gente, no relatório do BEP, a gente identificou em algumas oportunidades a viabilidade dessa forma de trabalhar com gás. E tem uma coisa interessante disso aqui, né? Isso aqui catalisa a rede. A rede que eu acabei de falar para vocês, que ela é bastante tímida, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, que você comprime, leva para um outro lugar, descomprime, coloca numa rede, você começa a nuclear pontos onde você faz um aqui, outro ali, daqui a pouco você interconecta um ponto no outro, você começa a criar uma rede nucleando a partir desses pontos de biometano. Voltando na história também, a eletricidade aqui no Brasil foi dessa mesma forma, né? A gente tinha uma cidade que tinha uma geração, outra, você começa a interligar aquilo, e com o passar dos anos você cria uma rede interligada, como a gente tem com a eletricidade. Tem uma questão também que é interessante da gente olhar, que é a própria forma como você estrutura um projeto desse, tá certo? Eventualmente você tem um cara que é dono ele gera o substrato através do qual você pode fazer biogás, mas não tem interesse, vontade ou dinheiro de produzir isso. Eventualmente você pode trazer uma fonte de recurso distinta, tá certo? Fazer uma parceria, fazer uma sociedade de propósito específico, alguma coisa assim, onde duas partes podem se beneficiar. Alguém que coloca recursos financeiros para obter resultado financeiro também, e outra pessoa que está do outro lado dispondo desse substrato para produzir alguma coisa útil, né? Então, é uma forma interessante também, talvez, você pensar como caminhar com um projeto desse. Então, assim, para resumir a história, a gente tem que avaliar muito bem as tecnologias e ver como é que essas tecnologias conversam entre si.
qual é o substrato, como é que a gente produz o gás, o que a gente faz com esse gás depois, que tipo de tratamento que a gente vai fazer, dependendo do uso final que a gente vai ter, tá certo? E esse uso final, como a gente falou também, nossa, é extremamente versátil, extremamente amplo. Por essas etapas para conversar é uma tarefa um pouco complicada. Você tem que entender realmente quais são os requisitos de cada uma dessas etapas para ter certeza que o resultado final vai ser aquele que você estava esperando. Eu coloquei aqui para brincar com vocês o Brasil com Z. Não é a primeira vez que a gente vai falar de tropicalização, tá certo? Mas também a própria tropicalização dentro do país, como outras pessoas aqui comentaram, é um país muito grande, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma realidade, lá no Nordeste é outra, então talvez eu deveria colocar aqui tropicalizações, né, no plural, mas o Brasil com Z é uma realidade distinta, tá certo? O Ctrl+C, Ctrl+V de qualquer coisa, de qualquer lugar do mundo, nem sempre vai dar certo. Existe um conflito na minha cabeça, assim, um conceito nosso na Novogás, que é basicamente o seguinte: existe um conflito entre produzir a maior quantidade possível de gás ou produzir o gás ao menor custo possível. Tá certo? Num país onde a gente não tem nenhum benefício pela produção e venda de um combustível renovável, como o biogás, ou biometano, a eletricidade renovável, provavelmente vai ganhar o jogo aquele cara que consegue produzir pelo custo mais baixo. E isso aí, a partir desse conceito, você acaba criando formas de produzir esse gás um pouco distintas do que você faria em outra condição. A escala é também um negócio muito importante. Viabilizar projeto pequeno é ainda mais difícil do que projetos grandes, naturalmente, e acho que o grande potencial que a gente tem de pequenas unidades aqui no Brasil, isso tem que ser levado muito em consideração e tem que ser... Esse é o P&D que tem que ser estimulado mesmo. Como que a gente viabiliza essa produção em pequena escala de forma que ela seja a mais abrangente possível, né? O biogás, como eu já disse, é versátil, e a gente tem até certo ponto, a gente pode escolher quem que a gente vai substituir, e com isso, às vezes, fica mais fácil viabilizar o projeto, né? Os custos de produção, a gente tem que se esforçar para cair. O que indica lá aquele gráfico que eu mostrei para vocês é que não tem um potencial natural assim de cair, mas a gente pode se esforçar para fazer o Brasil cair mais fortemente do que outras localidades. Mas, mesmo assim, nas condições que a gente tem hoje, muitos dos projetos já são viáveis, e eu acho que a gente não tem que esperar mais muito tempo para aproveitar isso aí e substituir, seja a eletricidade da rede, ou seja o óleo diesel, o gás natural, a gasolina, o que quer que seja. Basicamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço muitíssimo a atenção. Obrigado. Obrigado, Jorge, especialmente por fazer todo esse panorama aí da questão do biogás e biometano e suas aplicações, e dando essa dica aí de que está na hora da gente pensar na agenda brasileira de biogás, né? O que o Brasil quer com biogás? É importante a gente olhar as experiências nos outros países, mas a gente endereçar a produção de biogás para o que há para interesses nacionais, em termos de ampliar competitividade, desenvolver regiões. Então, estabelecer essa agenda positiva olhando para o território brasileiro. Gostaria de lembrar aos senhores que no material do evento tem a folhinha para as perguntas. Vocês podem ir fazendo perguntas ao longo das palestras que o pessoal da organização faz chegar até a gente aqui na frente. Gostaria de convidar agora a Paula Campos Amaral, diretora de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado da Arcesp. A Paula é engenheira eletricista, eletrônica, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pós-graduada em Análise de Sistemas pelo Instituto de Matemática da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigada. É formada na Faculdade de Direito da Universidade Paulista. Há 5 anos... há 5 anos ela ocupa o cargo de diretora e é conselheira do Conselho de Orientação de Energia do Estado de São Paulo e foi vice-presidente e coordenadora da Câmara Técnica de Petróleo e Gás da ABAR, a Associação Brasileira de Agências de Regulação. Paula, a palavra está contigo.
Obrigada. Boa tarde a todos. Olha, eu juro que eu cortei pela metade o currículo, né? Que já é dado o adiantar da hora. Estava conversando com o Jorge. Cara, foi muito bom. Se a gente tivesse combinado, você não teria feito tão perfeito assim o link com o que eu vou falar, né? Que é a rede, né? Como esse biometano chega. A gente está discutindo, mas como que ele vai chegar na rede, né, de distribuição? E custo, né? No momento que a gente vive hoje, primeiro, as concessionárias de distribuição e nós, usuários finais, né, por consequência, estamos na mão do monopolista. E qual é a opção, né? Porque, além de a gente estar na mão de um monopólio, tivemos a guerra ainda, os preços dispararam e a gente não tem opção. Então, independente dessa discussão que você falou no final, que eu vou passar também, se o biometano tende a ser muito mais barato ou não, porque aí a gente também tem o básico da economia, né? Que se eu só tenho um preço e o meu custo é lá embaixo, eu vou chegar perto, né, do único que eu tenho. Mas a gente está falando aqui de PCA, a gente não está falando de dólar, de Brent, né, de barril de petróleo. Então, o caso, eu trago para vocês praticamente o case de São Paulo, apesar de ter coordenado aí a Câmara Técnica de todas as agências, a gente, por 3 anos, aí, todos os estados discutiram. Já estou fazendo um prefácio, mas vou acabar... O tempo está atrás da apresentação. Mas eu vou passar por cada ponto desse, mas foi muito bacana, né? Porque você me deu a deixa aqui para isso. Muito rápido, é só um slide. A Agência Reguladora Estadual de Serviços Públicos, ela é multissetorial. Então, a gente, não só pelo artigo 25 da Constituição Federal, detém a regulação e a fiscalização do gás, mas a gente também abarca lá dentro o saneamento. A gente tem um convênio com a ANEEL para fiscalizar as 7 distribuidoras do Estado de São Paulo. E agora a gente ganhou os parques, zoológico, hortoflorestal, então, até mudaram o nosso nome para serviços públicos, para abarcar o que vier aí das privatizações. Então, vou falar bem rápido do histórico da regulação em São Paulo. Esse trabalho maravilhoso aí, eu não vejo a Leidiane, mas que a gente fez aí de mais de 1 ano, quase 2, com o governo britânico, e onde é que a gente se encontra. E o nosso pré-sal caipira paulista, porque está concentrado, né, o biometano lá no nosso noroeste paulista. E vocês... estava muito pesado aqui, engenharia química pesada, metano, membrana. Eu trabalhei na Air Liquide muitos anos, naquela época que só lá nos Estados Unidos tinha. Então, eu trago aqui assim, umas brincadeiras, se vocês me perdoarem. E os Jetsons foi porque lá atrás, em 2017, a agência ela já teve a visão do biometano, de fazer uma deliberação que viabilizasse no Estado, né, o biometano na rede de distribuição. E aí, o que veio a primeira coisa, que é uma discussão que a gente tem com outros estados até hoje, né, cada um, como alguém falou aqui, né, os entes federativos são muito diferentes. O que acontece aqui é diferente lá no Nordeste, no Rio, em São Paulo. Então, qual foi a primeira coisa? A gente esperava um decreto, e isso consta da deliberação, com incentivos do poder concedente, né? Só que os incentivos eles eram via agência. Então, a gente teria um mínimo obrigatório dentro da compra, do mix de compra do gás natural. A gente teria que ter solicitações, à luz aí do setor elétrico, leilões, até que a gente conseguisse isso, e um preço. A gente ainda teria um preço referência aí, teto do biometano. Eu brinco, e a verdade, graças a Deus, isso não aconteceu, porque o mercado ele se faz por si só, e já se fez. Vocês vão ver, em São Paulo está se fazendo. Então, não foi por esse caminho. Ele já reconhecia o biometano no Mercado Livre. Naquela época, em São Paulo, a gente tinha um mínimo para a migração para o Mercado Livre, né? Hoje não tem mais, mas naquela época tinha, e quem comprasse o biometano no Mercado Livre já não precisava de mínimo, ele já podia ir direto para o Mercado Livre. Incentivo também de priorização para quem fosse entrar no mercado, e ainda que não desse, que esse é um ponto da infraestrutura, que não desse viabilidade, porque tem que trazer modicidade, né? Não basta estar lá, né? Você tem que provar a modicidade, ainda que não desse, poderia ter participação de terceiros interessados. Isso tudo a deliberação já previa, né? O limite que eu falei, o incentivo, então, acesso prioritário para quem entrasse com o biometano na rede. Tudo isso estava e está previsto, né? Na sequência, no final de 2021, a agência ela reviu o mercado se abriu em São Paulo no papel, né? A gente falou do monopólio há pouco, ele se abriu em 2011.
Então, a gente gerou na agência de 2011 a 2013 várias deliberações para fomentar a abertura do mercado. E, no final de 2020, a agência ela reviu tudo e transformou tudo numa única deliberação, né? E ali, nessa deliberação, ela também já equiparou, assim como a nova lei do gás, né, já equiparou o biometano ao gás natural. Vocês desculpem, eu estou olhando para lá porque eu não consigo olhar ali direito. E, para vocês terem uma ideia, hoje, só em São Paulo, a gente está com um número próximo de 30 comercializadoras de gás natural, biometano, que for autorizadas, e o mercado ainda está engrenando. Então, a nossa esperança está aí no biometano, que esse mercado se abra, principalmente em São Paulo, pelo biometano. Estou vendo o tempo. E, na sequência, nós também... falaram muito em P&D aqui, isso aqui foi resultado de um P&D, né, de 2 anos, o swap, né? Então, era a troca entre as concessionárias de gás e biometano. São Paulo é sui generis, nós somos os únicos que temos 3 áreas de concessão. Quando da privatização, há mais de 20 anos, havia uma centenária, que era com gás, na região metropolitana, e 2 greenfield. O governo entendeu por bem tentar ali crescer o noroeste paulista e o meio dos dois, né? E acontece que toda a concentração do biometano, a maior parte, né, o maior potencial da produção do biometano está no noroeste paulista, na Gás Brasiliano. E o consumo, a grande indústria mesmo, ela está, na sua maioria, na outra ponta, que é na região metropolitana, que é na Comgás. Então, e a Comgás ela é 10 vezes maior do que as outras duas. Então, a gente teve que pensar não só no swap físico, como também no de contratos. Tinha que haver essa troca, né, entre as concessionárias para que a gente viabilizasse o biometano. Então, a gente já citou o biometano nessa deliberação. Agenda regulatória, né? A nossa agenda regulatória é bianual e o nosso foco é tão grande no biometano que, das 13 ações, 7 estão diretamente ligadas ao biometano, seja no P&D, a gente acabou de fechar, estava o pessoal da Comgás agora conversando, o P&D esse ano das 3 concessionárias, e a gente pediu muito que o foco fosse no biometano. Como a gente faz isso? Olhando produção, distribuição, tarifa e demanda, né? A elasticidade, quanto, né? Como que a gente acha demanda também para isso e viabiliza a infraestrutura. Então, aqui a gente fala, você falou das redes isoladas, né? Então, o que a gente tem trabalhado? Nos clusters, né? Então, a gente sabe onde está lá a produção, a gente sabe onde está o consumo, e lá em São Paulo a gente tem o que a gente chama de redes locais. Campos do Jordão é um exemplo, né? Ele é isolado, mas em alguma hora ele vai se conectar à rede, é possível, né? É viável, e outras, como a cidade sustentável, que eu vou passar aí, as cidades sustentáveis, que não é possível. Então, a gente chama de uma rede isolada. Ela é totalmente abastecida e, muito dificilmente, vai demorar muito para chegar à rede. Isso de forma muito rápida, porque aí outra brincadeira, né? Então, assim, como é que por que a gente chegou nessa priorização? Por que o biometano está focado no gás lá na nossa agenda regulatória? Então, são as políticas públicas do Estado de São Paulo. Eu dei o exemplo do Net Zero, mas eles me deram 2 slides que eu vou passar bem rápido, acho que vai disponibilizar, né, a apresentação de toda essa frente que o Estado de São Paulo, né, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente tem trabalhado para viabilizar aí o biogás, o biometano. O trabalho maravilhoso que a gente fez junto com o BEP, né, com o governo britânico, aí, com o I-17, com a Lei Diane. E as discussões que a gente tem tido, também falaram nas certificações, a gente tem discutido muito a regulação da certificação no Estado de São Paulo, junto com a Biogás, né? Também, e com os stakeholders, feito reuniões com as associações, a COGEN, aí eu falei porque eu palestrei semana passada para eles, e foi bem interessante também, sobre esse trabalho do BEP, né, a cartilha. E várias visitas técnicas, que eu vou passar bem rápido, que eu também não vou ensinar a missa ao padre, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia, os pontinhos roxos, né? São todas o mapeamento das usinas no estado e as redes de gasoduto aí entre as 3 concessionárias. Aqui é um potencial, cada um dá um número aqui, né? Mas assim, a gente tem esse na cabeça de 30 milhões de metros cúbicos dia, e para vocês terem uma noção, as 3 concessionárias, elas consomem exatamente metade disso hoje no estado de São Paulo. Então, vou resumir em 3 slides, que foi esse trabalho que eu estou falando com o BEP e com a ARCESP, com a ABAR, com todos os estados.
Eu coordenava essa Câmara Técnica, a Leidiane e o pessoal lá chegou e falou, olha, a gente pode trabalhar junto e fazer uma cartilha para todos os estados, é como uma regulação de prateleira. Ah, Sergipe não tem o menor potencial ali, por exemplo, né? Só dizendo, não tem problema, olha, como começar do zero? Ah, eu só tenho resíduos sólidos, vocês têm ali o Noroeste, a gente não tem, né? Os siloxanos aí que vocês estão falando, eu estou com esses problemas. Aí é outra, você vai lá na outra prateleira e busca. E a gente topou, e a gente trabalhou muito junto para que saísse essa cartilha que saiu semana passada, né? E a gente fez capacitação junto com o BEP, então a BAR junto com o BEP, a gente capacitou mais de 100 reguladores, tanto na área de saneamento quanto do gás. A gente fez um trabalho maravilhoso de design thinking, que foram 7 semanas, se eu não me engano. A gente foi lá nesse biogás também, teve um que foi presencial, para a gente entender. A gente fica falando muito e não entende. Então, a gente foi lá enxergar. O biodigestor era os alfajores no dia. Tinha alfajor vencido, né, e estava lá. Né? Foi bem interessante. E a gente tinha esse problema, né? Quais os problemas? É infraestrutura, é custo, é rede, né? E foi muito bacana. O resultado disso saiu aí, essas ideias assim muito fora da caixa saíram nessa cartilha lançada. Então assim eu faço questão de dizer sempre que assim foi uma inspiração para a CESP, né? E aí essas visitas do que era? A gente foi entender porque tem sazonalidade, qual tecnologia que entrega o ano inteiro, qual que não entrega. Então a CESP foi lá, visitou, entendeu, porque a gente domina a distribuição, né? Tarifa, investimento, mas a gente não entendia a parte aí que vocês aí estão discutindo, né? Agora a gente, as membranas, agora a gente entende. O nosso projeto, que eu vou falar, então a gente foi lá, fiscalizou, acompanhou as cidades sustentáveis. Aqui, para vocês terem uma ideia, são 3 cidades, Narandiba, Pirapozinho e Presidente Prudente. Ela é completamente abastecida aí pela Cocal em biometano, 100% abastecida, ela está isolada mesmo da rede, como eu falei, não é uma rede local, uma rede isolada. Está quase pronta, né? Foi aprovada a nossa revisão tarifária, são mais de 150 mil habitantes, já tem indústrias âncora que bancaram o projeto, e a gente já foi lá 3 vezes, fiscalizou, é um projeto muito bacana, espero que seja o primeiro de muitos. Estou terminando. E aí, por fim, a gente falou, a gente já entendeu a produção, a gente já sabe da distribuição, então vamos entender, aí o Jorge falou das frotas, né? Vamos entender como mais a gente pode pensar aí fora da caixa, né? Não só no processo da indústria, mas e quantos caminhões? Aí eu dei o caso da Bracel aí, porque é fantástico, é a maior do mundo, e eles têm dezenas de caminhões, próprios, não próprios, Scania, a gente está fazendo um trabalho bacana com a Scania também, regulatório, e a gente quer muito juntar as pontas, né? Isso aqui foi o nosso congresso há 2 semanas, estadual de municípios, em que a gente foi lá nos prefeitos, a equipe toda, a minha equipe lá da área de regulação, foi no ouvido dos prefeitos, olha, você tem disponibilidade, potencialidade? Não tem, as ETEs, a parte de saneamento, né? Então, a gente bateu muito forte nisso, e, voltando, então, para... Agora não anda. Para a priorização, qual é a nossa ação desse semestre agora? É o selo verde, né? É o biometano, é um workshop sobre o biometano. E o que a gente fez? Uma inovação. É a primeira vez que a agência tem um AIR, né? Uma AIR, né? Que é análise de impacto regulatório. A gente escolheu o case mais difícil, que é o biometano, mas é o que a gente precisa que aconteça. A gente está na fase de inscrições para quem quer entrar como ouvinte ou quer palestrar. A gente vai disponibilizar a IR para todo mundo. E, no dia 3 de maio, então, finalmente, vai ser a exposição. E eu botei spoiler, eu acabei dando semana passada, mas a gente pediu mais 15 dias para elaborar a parte econômico-financeira, mais uma parte, mas são 5 opções aí, a princípio, para que todo mundo possa... Eu brinco que a gente deu a cara a tapa, né? A gente se expôs, eu lembro quando a ANEEL lançou pela primeira vez o AIR, foi para a Justiça, voltou, recomeçou, mas a gente colocou propositalmente o biometano para que isso saísse. Nossa, consegui cravado. E é isso, também acho que estão meus contatos todos ali, estou à disposição, né, e peço depois para compartilhar. Obrigada. Obrigado, Paula.
especialmente por lembrar a gente que a inovação ela acontece no campo, mas ela também precisa acontecer dentro do ambiente regulatório para que a gente consiga performar e entregar, né, com segurança para o mercado brasileiro. Eu chamo agora, por último, a Daniele Conde, por último, mas não menos importante. Daniela é superintendente adjunta de biocombustíveis e qualidade de produtos da Agência Nacional de Petróleo. Daniele, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Perfeitamente. Bom, gostaria de cumprimentar a todos aí, o Felipe, moderador, aos meus colegas painelistas, a Paula, da UB, Jorge Novogás, Paula, da AFESP, pelas apresentações, pelas excelentes apresentações realizadas por vocês também. É impressionante que, apesar da distância, né, eu consigo ver aí uma conexão a respeito desse tema, a respeito, né, do alinhamento que a gente chega em relação ao biometano, ao biogás. Inicialmente, gostaria também de agradecer o convite para participar desse importante fórum. Já participei dele em outras edições, tanto como ouvinte, quanto como painelista. Agradeço aí também o convite feito pela Leidiane, pela lembrança aí da participação da ANP no fórum. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Bom, vou falar um pouquinho sobre a regulação do biometano a nível federal, né? Nossa experiência e o que a gente vem avançando em termos de regulação. A ANP, ela é a responsável, né, o órgão regulador federal responsável aí por contratar, fiscalizar e regular as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, a implementar também nas nossas esferas de atribuições, né, a política nacional relacionada com os biocombustíveis, com petróleo, com gás natural, né, a garantia aí do suprimento dos derivados de petróleo, gás natural, os derivados, biocombustíveis, além de especificar a qualidade dos derivados e biocombustíveis. A questão do biometano, ela já vem sendo acompanhada pela ANP há algum tempo, né? A primeira regulação nossa foi em 2015, no início de 2015, quando foi editada a resolução número 8, que tratou aí da especificação do biometano e o controle de qualidade do biometano produzido a partir de aterros de resíduos agressivo-pastoris. Em seguida, em junho de 2017, após intensos estudos e aprofundamentos, a gente editou a Resolução 685, que é aquela relacionada à produção de biometano oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto, também, né, voltado para a parte do controle da qualidade e a especificação do produto. Mais à frente, a gente teve a edição da Lei 13.576, que não foi uma regulação, mas foi um importante ato aí do governo federal, que instituiu a Lei 13.576, que é a Política Nacional dos Biocombustíveis, e conferiu diretrizes relacionadas a esses produtos, a importância desses produtos na matriz nacional de energia, e bem como definiu, né, instrumentos importantes para a redução da intensidade de carbono na matriz de transportes, como os créditos de descarbonização, certificado da produção eficiente de biocombustíveis e mandatos relacionados a teores obrigatórios de biocombustíveis nos combustíveis comercializados. Em seguida, a ANP editou também a Resolução ANP 734 de 2018, em que ela definiu critérios, requisitos para conferir a autorização de produção de biocombustíveis e operação dessas instalações. Em novembro de 2018, né, foi editada a Resolução 758, que regulamentou a lei do RenovaBio,
regulamentou aí o processo de certificação da produção e importação eficiente de biocombustíveis, né, em que as unidades produtoras de biocombustíveis interessadas em se certificarem no programa, a emitirem créditos de descarbonização, né, devem atender. E atualmente a fase atual que nós estamos é de revisão das resoluções que tratam do controle da qualidade e especificação do biometano, né, após cerca de 7 anos aí da primeira resolução editada a respeito desse tema. A gente está revisitando, estudando desde o ano passado, né, aspectos dessas resoluções que necessitam aí de avanço, de alterações. Então, como eu falei, a resolução número 8, né, de 2015, a primeira resolução no âmbito federal que trouxe o biometano como tema, né, ela tinha como objetivo regulamentar o biometano oriundo de produtos e resíduos agrosilvopastoris e comerciais, né, produtos esses que seriam destinados ao uso veicular e às instalações residenciais e comerciais. Ficou também consignado nessa resolução que somente o biometano especificado poderia ser adicionado à rede de gás natural. Então, um compromisso, né, de atendimento a determinados parâmetros foram estabelecidos aqui para que esse produto pudesse ser, então, injetado em rede, né, e a fim de controlar a qualidade desse produto, foi estabelecido também a necessidade, a obrigatoriedade de emissão diária de certificados de qualidade, considerando a média dos resultados das análises em linha. Em seguida, em 2017, né, essa resolução 685, ela trouxe aí as especificações a respeito do biometano oriundo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto destinado ao uso veicular. Esse ato ele já trouxe algumas alterações em relação à resolução 8, anteriormente editada, que é a necessidade de aprovação do controle de qualidade desse produto, tanto para uso veicular, residencial, comercial, mas também como uso em mistura com gás natural. Para que esse controle de qualidade ele seja aprovado, né, se pressupõe, se exige que seja realizada uma análise de risco. Além disso, a comprovação do cumprimento das recomendações sinalizadas nesse documento, né, essa análise de risco realizada por uma equipe técnica competente, preparada para fazer essa avaliação, composta por diversos especialistas no tema. E, além disso, o gerenciamento constante das barreiras que foi implementado, para evitar exatamente que contaminantes possam, além dos limites definidos, possam, de alguma forma, prejudicar a qualidade do produto final. Além disso, também foram incluídas na especificação do biometano oriundo de aterros e estações de tratamento de esgoto limites máximos para siloxanos, fluorados, oxigênio e um mínimo de metano de 90% também. Além disso, foi previsto também a possibilidade de mistura desse biometano com propano, gás natural, para ajuste de características de índice de Vogel e poder calorífico superior necessários para o caso de metano, do produto com metano abaixo de 95,5%. Em seguida, né, em 2018, a ANP editou os requisitos para a regulamentação para autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis, entre elas o biometano. Então, essa resolução ela não é somente voltada para o biometano, ela também tem capítulos, tem partes direcionadas também para a produção de etanol, produção de biodiesel e outros produtos, né? E com relação a especificamente ao biometano, ele traz regras de comercialização, com quem o produtor de biometano pode comercializar o biometano.
e ela prescinde, ela informa que não é necessária autorização para a construção de novas instalações ou alteração das instalações existentes, fica necessário somente uma comunicação ANP, e o produtor ela é voltada, né, para o produtor de biocombustíveis que comercializar o produto exclusivamente para fins combustíveis, para fins de energia elétrica. Ele não fica dispensada a autorização da ANP, obviamente. A resolução a 758, né, que traz as regras de certificação da produção eficiente de biocombustíveis, ela traz aí procedimentos para os agentes, para os produtores de biocombustíveis interessados em realizar a sua certificação. Esse processo de certificação ele é voluntário, né? Os produtores e importadores de biocombustíveis eles não são obrigados a se submeter a esse processo. No entanto, obviamente, ao se certificarem, né, ele traz aqui uma vantagem no que se refere ao seu produto, porque além da produção do biocombustível, o produtor certificado pode também emitir créditos de descarbonização, chamados CBIOs, né, que são vendidos em bolsa e que podem gerar aí mais uma fonte de renda para o produtor de biocombustível. Então, essa certificação ela é realizada por firma inspetora credenciada pela ANP, ela é baseada em avaliação de ciclo de vida, né, e comprovação de que a biomassa utilizada no processo produtivo ela atende à legislação ambiental. No que se refere ao biometano, que se tratar de resíduo, não é necessária a comprovação da origem da biomassa, né, no caso do resíduo. Para que se calcule, né, para se realizar essa avaliação do ciclo de vida, é utilizada uma ferramenta chamada RenovaCal, foi desenvolvida aí por um grupo de pesquisadores da Embrapa, INBR, Unicamp, e que o objetivo dessa ferramenta é calcular as emissões reais do biocombustível produzido por cada unidade produtora certificada. E, ao final desse processo de certificação, né, a gente resulta na nota de eficiência energética ambiental do produto produzido por aquela planta, por aquela unidade produtora. E essa nota ela é resultado da comparação entre a intensidade de carbono do biocombustível em comparação com o seu substituto fóssil. Então, o objetivo da certificação então, é atestar e compensar o produtor de biocombustível pela sua contribuição em redução de emissões quando comparado ao produto fóssil em que ele substitui. A RenovaCal, que ela realiza, né, a quantificação das emissões de gases de efeito estufa do produtor, levando em consideração a fase agrícola, quando cabe, no caso do biometano, ela não é aplicável, a fase industrial e a distribuição e o consumo do produto resulta, então, na intensidade de carbono do biocombustível, que é medida em gramas de CO2 equivalente por megajoule. As rotas hoje previstas para certificação são 9, inclui biodiesel, biometano, a rota REFA, o etanol combustível de primeira geração de cana-de-açúcar, etanol combustível de primeira e segunda geração de uma usina integrada, o etanol combustível de segunda geração, o etanol combustível oriundo de cana e milho flex, o etanol combustível só de milho e o etanol combustível importado produzido a partir de milho americano. Atualmente, nós temos 4 produtores de biometano autorizados pela ANP, espalhados aí, temos 2 no Rio, um no Ceará e outro em São Paulo, totalizando uma capacidade de produção de 344 mil normais metros cúbicos por dia, e temos 3 projetos em construção, novas instalações.
que, quando aprovadas, quando concluídas, vão aumentar essa capacidade em cerca de 38%. A gente percebe aí pelo gráfico que a comercialização de biometano vem aumentando, né? Iniciamos aí em 2020 com 36.143.417 metros cúbicos de biometano, ampliamos aí para quase 50 milhões no ano passado. Temos aí a expectativa de, inclusive com essas novas plantas, de ampliar ainda mais esse volume comercializado. No âmbito do RenovaBio, nós temos 3 plantas, dessas 4 autorizadas, nós temos 3 plantas certificadas e aptas aí a emitir créditos de descarbonização. Desde 2020, nós já tivemos essa primeira planta, que é a GNR Fortaleza, certificada, e desde então ela vem emitindo créditos de descarbonização. A validade desses certificados aí começam a expirar no ano que vem, em 2023, porque tem uma validade de 3 anos de certificado. E aí a gente apresenta também a evolução, né, dos créditos emitidos ao longo do período. Obviamente eles estão correlacionados ao volume de biometano produzido e comercializado. No total, aí, desde o início do programa, já foram emitidos 174.955 CBIs, somente pelas plantas de biometano, e isso corresponde a uma receita gerada em torno de R$ 9.251.620, isso calculado aí com o preço médio do CBI dos últimos 12 meses, né, essa média dos últimos 12 meses girou em torno de R$ 52,88. No entanto, nesse último mês, ultrapassou R$ 100 o preço do crédito de descarbonização. Daí a gente vê, né, que o biometano ele tem um grande potencial, tanto de redução de emissões, né, a gente tem uma intensidade de carbono do biometano de 9,32 em média, em comparação com o diesel, né, que tem 86,5. Então, isso faz com que, né, a nota de eficiência energética ambiental do biometano seja bastante elevada, e com isso as plantas conseguem emitir uma quantidade de créditos bastante considerável a partir do seu produto comercializado. Apesar de a gente vir, né, vendo avanços em termos, né, de aumento de volume, de plantas novas plantas sendo construídas, a gente ainda percebe aí alguns desafios a serem enfrentados aí, a serem resolvidos nos próximos anos aí. Entre elas aí, estou falando no campo relacionado à regulação da ANP, né? Necessidade de avanço nas metodologias analíticas de baixo custo, em alternativas aos métodos previstos na atual regulação do biometano. A gente percebe que as metodologias de análise das características do biometano são metodologias que são caras, não são em todos os laboratórios no Brasil inteiro são aptos a realizar essas metodologias. Inclusive, nesse sentido, né, há cerca de 2 anos atrás, em conversa com o BEP, na pessoa do Alessandro, ele comprou a ideia de a gente investir um pouco desse recurso do BEP em avançar nessas metodologias de amostragem e análise de siloxanos. A Leidiane, né, foi uma das líderes aí do projeto, que foi muito interessante e realmente buscou a aplicação de novas metodologias para a determinação desse composto, né, tivesse uma maior cobertura no restante do país, né, tivesse uma acessibilidade maior aí pelos produtores de biometano. Identicamente, a gente percebe uma limitação de infraestrutura de abastecimento para a diferenciação da especificação do biometano, né, porque é a mesma infraestrutura usada tanto para a GNV quanto para a cocção, então acaba que a especificação, a ANP, quando estabelece a especificação para esse produto, tem que
observar e tem que definir critérios e parâmetros que atendam a ambos os usos, né? E também essa questão da deficiência de laboratórios especializados em análise de biometano no país como um todo, né? Então, como eu falei, é importante frisar esse estudo que foi realizado no âmbito do BEP, né? Foi desenvolvido e liderado pelo FMG e o INCT, GEPs sustentáveis, e que buscaram aí analisar a problemática da presença de siloxanos em biogás e biometano, no que se refere à amostragem e à determinação desses compostos. Os resultados do estudo indicaram, então, a viabilidade no uso de uma metodologia alternativa, que é essa cromatografia gasosa, com detector de purionização de chama, o monitoramento preventivo da concentração dos siloxanos, e apresentou aí um potencial para contribuir com a redução desses custos hoje enfrentados aí pelos produtores de biometano, tornando a análise mais acessível e permitindo uma análise e um monitoramento mais frequente do tratamento realizado nas plantas. Com vistas, né, olhando para o futuro, né, o que a gente tem aí como perspectiva é a revisão das resoluções no âmbito da ANP, né, a revisão das resoluções 8 e 685, com o objetivo de unificar essas resoluções naquilo que couber, naquilo que for pertinente, revisar os requisitos aí da análise de risco, depois desse período aí de 2017 para frente, em que a gente pôde observar e analisar, e já tem massa de dados para que a gente possa fazer uma avaliação crítica do que precisa continuar, do que pode ser flexibilizado, do que pode ser melhorado. A avaliação das regras do controle da qualidade, né, que hoje tem sido, a gente tem recebido diversas queixas de dificuldade dos produtores, que é com relação à obrigatoriedade do uso de laboratório independente para essas análises de siloxanos e halogenados, e também da exigência de acreditação dos laboratórios pela norma ABNT ISO 17025. A avaliação das metodologias dos contaminantes, a avaliação da atual especificação do biometano de uma forma geral. E a gente percebe a importância do incentivo a pesquisas e estudos relacionados a novas metodologias analíticas do biometano e desenvolvimento dessa infraestrutura laboratorial ao longo do país, para que a gente possa ter aí esse pré-sal caipira, né, bem explorado e com segurança e confiabilidade da qualidade do produto que vai ser ofertado em decorrência dessa exploração, dessa atividade, né. Obrigada e estou aí à disposição. Obrigado, Daniele. Bom, agora vamos abrir para as perguntas. E eu tenho duas aqui já, e quem tiver mais perguntas, por favor, entregar para o pessoal da organização que eles fazem chegar até aqui na frente. A primeira pergunta vai para a Paula Campos, ela é do Marco Galhardo, da Energy. Você acredita ser possível um mercado de biometano tão distribuído quanto de energia elétrica, algo que era impensável há 10 anos atrás? Acho que pode falar direto. Tá ligado? Tá bom. Eu acho difícil. Eu sou a maior otimista do biometano, mas a universalização não é comparável, né, com a energia elétrica, porque ela tem o gás, ele tem concorrentes, né, combustíveis concorrentes. Então, não acho que vá ser universalizado dessa forma. Mas, falando por São Paulo, eu brinco, né, se tivesse bola de cristal, mas eu chuto. Eu acredito que aí nos próximos 3 anos, 20%, pelo menos 30% do mercado paulista, se a gente fizer o nosso trabalho, o paulista vai estar com biometano na rede já, no mix, né, das 3 distribuidoras. Mas a universalização eu acho mais complicada, né? Perfeito, obrigado. Agora eu trago uma pergunta para a Paula. Perfeito.
do Alexandre Martins, da ENC Energy. Ele pergunta se existe alguma tecnologia para remover o nitrogênio presente nas plantas de biogás de aterro. Acho que você até deu um exemplo de uma, né? Tá ligado? Tá ligado. Eu dei até o exemplo de uma tecnologia, criogenia, logo após a membrana, e poderia também ser feito somente com criogenia, removendo CO2 e nitrogênio. Existem também outras tecnologias. O Felipe consegue, de repente, até me ajudar. Né? Sim, além da membrana, você disse? Além da criogenia, para remover o nitrogênio. A criogenia é a mais eficiente, né? Existem outras, mas para remoção de nitrogênio, as outras tecnologias a gente vai encontrar um balanço energético bastante negativo, né? Então, eu entendo que a gente vai encontrar viabilidade só na criogenia hoje. Eu tenho uma pergunta para a Daniele, mais uma pergunta do Alexandre Martins, da NC Energy. Se a planta de biometano precisa estar em funcionamento para tirar a certificação da Resolução 758 e qual o prazo médio do processo de certificação? Bom, é preciso sim, a planta já está em funcionamento e autorizada, né? A planta estar autorizada é um requisito para a certificação. E, além disso, no processo de certificação é feita uma análise em termos de dados em relação à operação da planta. Então, é preciso que haja um mínimo de 6 meses de operação daquela planta para que seja feita a certificação. E a outra pergunta foi relacionada ao prazo médio do processo de certificação. Então, o prazo, o que acontece? Após esses 6 meses de operação da planta, a unidade produtora ela pode contratar uma firma inspetora para realizar essa certificação, e isso varia um pouco de uma firma inspetora para outra, da complexidade da planta. No entanto, precisa passar por consulta pública após o primeiro relatório feito pela certificadora, pela firma inspetora. É uma consulta pública de 30 dias. Eu acredito que um processo sério consegue ser aprovado em cerca de 60 a 90 dias. Obrigado, Daniele. Agora, para o Jorge, uma pergunta do Felipe Marques, do CEI Biogás. Jorge, existe uma estratégia para a questão de biometano no interior, que está vinculada à questão de frotas próprias, que tem sido bastante discutida, que é a estratégia de o agronegócio, que lê-se frigoríficos, por exemplo, fazerem a perna interior, portos no biometano e retornar com gás natural. Se você conhece essa estratégia, o que você acha dessa ideia da complementariedade do gás natural e do biometano para aumentar as aplicações com gás? Aqui em outra... Eles ligam por lá. Obrigado. Eu tenho visto algumas empresas ali, o pessoal que mexe com suco de laranja, alguns caminhões que estão descendo do interior de São Paulo, ali Matão, Araraquara, para Santos, que poderiam potencialmente ser movidos a biometano, não sei se são hoje, mas seguramente você poderia abastecer com biometano num determinado ponto e com gás natural na volta, como você disse, e talvez pegar um gás REC, que o profissional da Totum tinha dito, e confirmar a redução das emissões tanto na ida quanto na volta. Tem também a questão do próprio swap, eventualmente você pode manobrar isso aí de forma que você comprove que você está fazendo a volta também com biometano, de alguma forma, né? Mesmo que fisicamente isso não ocorra, né? Mas produzir na região lá do Porto, por exemplo, eu acho menos provável. Se bem que tem gente que estava falando de produzir gás, por exemplo, com casca de sobra de soja, coisa do gênero, né? Talvez tenha até algum potencial lá.
Não sei se eu entendi direito a pergunta. Não, é que na região do litoral, hoje ele vai encontrar um fornecimento com gás natural que ele não vai encontrar no interior. Então, hoje ele não consegue fazer uma operação 100% gás, porque ele só consegue abastecer quando ele está no litoral. Aí a sugestão é que eles façam uma perna litoral interior no gás natural e o interior para os portos a biometano. Uhum. Eles têm um projeto que, em 2 anos, eu acho, vai ter um trecho lá para o porto em trem, né? E aí eles conseguem fazer isso que você está falando, né? Lá em Araraquara. Né? Em Araraquara? Obrigado. Uma pergunta do Guilherme Cabral para a Daniele. Ele pede para explicar a similaridade e diferenças das análises exigidas ao GLP em relação ao biometano. Acho que é isso. As análises, enfim, na verdade os parâmetros são diferentes para cada produto, né? A ANP, ela estabelece características, intervalos, né, dessas características para cada tipo de produto em razão do seu uso, né? Então, o biometano tem uma série de características estabelecidas na especificação diferente do GLP, tanto pela sua origem quanto pela sua aplicação. Então, enfim, cada um tem uma tabela de especificação própria, isso ocorre aqui no Brasil como no restante do mundo. O que eu comentei na minha apresentação foi que, em determinados casos, poderia haver um enriquecimento do biometano com propano, que é também uma substância utilizada na produção do GLP, né, um composto do gás de efeito de petróleo, a fim de atender a determinados critérios, como o índice de Vogue e o poder calorífico superior, ou quando o teor de metano for ali abaixo. Né, eles podem ser utilizados para enriquecer o produto, para fazer com que o produto atinja determinadas características que, pelo processo produtivo, ele não conseguiu atender sozinho. No entanto, obviamente, quando você utiliza fóssil em mistura com biocombustível, né, a nota de eficiência desse produto ela cai, a intensidade de carbono aumenta, mas tudo isso tem que ser sopesado aí pela unidade produtora, né, e enfim, isso vai ter reflexo. Obrigado, Daniele. E eu tenho aqui uma pergunta do João Zanck, que ela é endereçada para todos os painelistas. Se acredita ser possível um arranjo de pequenos produtores de biometano que levem esse combustível a uma central certificada e de lá seja realizada a distribuição. A gente tem pensado tipo uma cooperativa mesmo, né? Que os bem pequenininhos cheguem, a gente tem estudado isso em São Paulo, né? E depois saia por um duto que vá distribuindo, né? É uma ideia já em estudo. Teve aquele projeto. Houve um projeto que recolhia biogás de diversas granjas de suína no Paraná. Não teve? Quer dizer, a ideia aí que ele está propondo é levar esse gás para um ponto central, o biogás, fazer a purificação e de lá utilizar como biometano. É uma coisa que pode funcionar. Isso. Né? Aqui ele mencionou como biometano, mas o arranjo que você mencionou é entre Rios do Oeste, são 20 quilômetros de rede de gás que coleta de 18 propriedades e leva para uma central para geração de energia elétrica, mas poderia estar refinando a biometano tranquilamente. Isso aí traria um grande benefício, eu acho, talvez maior até do que a própria eletricidade, para esse pessoal arranjado. Perfeito. A gente brinca lá, né, que tem o Rota 4, A, B, a gente fica pensando no pré-sal. Como a gente tem o nosso pré-sal caipira, a gente pensa num Rota Bio, por exemplo, para esses pequenininhos, entendeu? Que era para levar esse biometano aí para onde está a demanda, tá? Então, assim, é possível. Interessante.
Paula, Paula, perfeito. Você mencionou, né, da tecnologia da UBI, que é uma tecnologia de membrana, mas para entregar as tecnologias de purificação, vocês usam parceiros regionais, né? Então, se pudesse explicar um pouquinho melhor para nós como é que funciona esse tipo de parceria que vocês fazem, porque a UBI entrega membranas, mas não entrega os sistemas de purificação. Então, se puder explicar melhor para o... Claro. A UBI é uma empresa química primária, então nós não fornecemos nenhum tipo de serviço, somente a tecnologia mesmo. A gente forma parcerias e esses parceiros têm os seus mercados-alvo, os seus mercados nichados e desenham as soluções que são normalmente completamente diferentes umas das outras para atender o mercado global ou, às vezes, o mercado mundial. A gente tem um parceiro local, que é o caso da 3DI, e tem um parceiro global, que é o caso da AB. Então, a parceria funciona dessa maneira. Legal. Eu gostaria que você explicasse, até porque, como tem fornecedores aqui, talvez alguém pode identificar uma oportunidade de fazer uma parceria com a UBI. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Não temos mais perguntas, então vamos caminhar para o encerramento do nosso painel. Eu gostaria de pedir uma última palavra de cada um dos debatedores. Vou começar pela Daniele. Em 1 minuto aí, mandar a última mensagem para os participantes do fórum. Bom, queria agradecer aí a oportunidade de estar participando com vocês desse tema tão relevante, né, que são aí os avanços e as perspectivas de futuro para o biometano. A gente percebe aí que existe uma série de iniciativas em desenvolvimento para que a gente possa avançar com a produção, o uso desse produto. Tem um enorme potencial de crescimento, principalmente no interior, como já falado, né? No entanto, a gente tem também alguns desafios, algumas barreiras aí que precisam ser enfrentadas aí, por todas as esferas, né? Tanto públicas quanto privadas. A ANP está à disposição para discutir, para debater, para se envolver nessas iniciativas e temos aí esse compromisso e essa atribuição legal de implementar a política voltada para os biocombustíveis, né? Então, estamos à disposição aí para discussões e futuros projetos relacionados aí ao biometano. Obrigado, Daniele. Passo para a Paula, perfeito? Bom, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até esse horário ouvindo a gente. Muito obrigada. Agradecer também aos organizadores do evento. Fico muito feliz de estar de volta presencialmente. O virtual não compensa essa troca. Eu acredito muito no potencial do biometano. Eu acredito também que os governos, os países agora vão começar a dar uma atenção maior a esse ativo energético, principalmente com o que está acontecendo na Europa, a dependência de gás de outras localidades, às vezes de outros países, é se colocar numa situação muito perigosa, né? Então, muito obrigada, e é isso. Boa noite. Obrigado, Paula. Passo a palavra agora para Paula Campos. Estou brincando, que não basta ter o mesmo nome, ter feito engenharia na UERJ, né? Tá engraçado isso aqui, né? Mas também agradeço a todo mundo. A apresentação foi quase lúdica, porque é muito mais profundo que isso, né? Não quis trazer a letra das deliberações nem nada, mas a agência reguladora está lá, aberta, para quem quiser discutir. A gente tem agenda positiva com muita gente, com muitos segmentos. Então, assim, eu sou apaixonada pelo tema e realmente é um legado que eu gostaria de deixar lá para São Paulo. Tá? E agradeço mais uma vez. Obrigado, Paula. Suas palavras, Jorge.
também agradecer a todos a presença de vocês, ao convite da organização para falar para tão seleta plateia. Eu acho que o Brasil tem uma condição, tem terra, tem água, tem sol, que produz biomassa. Dessa biomassa, nenhuma transformação é perfeita. E todo aquele resíduo, todo aquele dejeto, todo aquele subproduto que fica, principalmente daquilo que a gente exporta, não só que a gente consome, fica aqui no Brasil. E disso sai um potencial que eu acho difícil encontrar em outro lugar para produzir biogás. Se a gente tiver inteligência e perspicácia, a gente vai conseguir transformar todos esses dejetos, rejeitos e subprodutos de toda essa cadeia maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil, de produção de alimentos e exportação de alimentos, numa fonte inesgotável de energia. Nós temos que aproveitar isso. Obrigado, Paulo. Eu agradeço todos os debatedores, também agradeço a resistência do nosso público até o final desse painel. Passo a palavra para a Flávia, nossa cerimonialista. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Agradecemos a participação de todos os mediadores e palestrantes que estiveram ao longo do dia de hoje. E lembramos que, na sequência, acontece na Sala Florêncio o segundo encontro de produtores de biogás. Amanhã, às 8h30, temos a programação do tour pelo campus da UX com o ônibus a gás. Também amanhã, às 8 horas, na Sala Florêncio, haverá, então, uma reunião de rede de laboratório de biogás e biogestão. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco ao longo do dia de hoje. Amanhã, pontualmente, nos encontramos aqui neste auditório a partir das 9 horas, onde vamos ter, é claro, muitas trocas de informações e oportunidades de fortalecer o networking. Tenham todos um ótimo descanso. Espero vocês amanhã, às 9. Muito obrigada.